Olá, muito boa noite. Quem já estiver aí, muito boa noite. Me dê um oi, por favor. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa primeira aula aqui no YouTube, gente. Estou muito nervosa. Muito nervosa. Vamos esperando o pessoal chegar. Quem for chegando, a gente vai conversando. Vou acertando os equipamentos aqui. Vamos lá. Já temos uma pessoa. 2042 é um número cabalístico lindo. Então tá bom, vamos lá. Boa noite, muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui comigo. Essa é a nossa primeira aula, tá? Aqui do YouTube, onde a gente vai atender a pedidos, e é um pedido especial sobre o assunto de pneumonia associada à ventilação mecânica, que nada mais é do nome que a gente chama de PAV, tá? O que é importante? Quando eu falo sobre PAV, tá? PAV é uma das complicações do paciente que está entubado em ventilação mecânica, tá? Dentro de uma provável UTI. Por que nós vamos focar muito em UTI? Porque para eu associar ao paciente ter PAV, ele tem que ter esta complicação, e diante desta complicação, ela está associada, e esta complicação está associada a dias de ventilação mecânica. Mas antes disso, eu queria contextualizar, tá? Que é, então, uma complicação, tá? E a pneumonia passa a ser uma complicação hospitalar importante do período de internação, porque a gente tem a pneumonia comunitária, que é a pneumonia que o indivíduo desenvolve na comunidade, e a gente tem a pneumonia hospitalar, tá? E a pneumonia hospitalar, que é aquela adquirida no hospital, tá? Especialmente quando associado à ventilação mecânica, representa um grande desafio diagnóstico e terapêutico. E a gente tem muito problema em relação a isso, porque cada dia mais hoje, tá? A gente tem uma longevidade da população, a utilização de inúmeros medicamentos, inúmeros procedimentos associados, tá? A rotinas intervencionistas, e isso acaba modificando muito a interação hospedeiro-agente infeccioso, favorecendo ao aparecimento ou até a grande resistência, que é o nosso maior grande problema hoje, de micro-organismos, tá? E aí, vários estudos a gente tem que associa a pneumonia hospitalar, tá? Ao aumento de dias de internação de UTI. E quando eu falo em aumentos de dias de internação de UTI, a gente tem uma complexidade muito grande em relação também à ausência de leitos, mas também ao custo que isto propicia, tá? Tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Tá legal assim? Então vamos lá. E aí, quando eu falo em pneumonia hospitalar, didaticamente, né, eu tenho a pneumonia adquirida no hospital e a própria PAV, como a gente está comentando. Boa noite para quem está chegando agora. O som está ótimo, estou ótimo, tá? Então, a gente tem a pneumonia adquirida no hospital, que ela ocorre após 48 horas da admissão do hospitalar, tá? Mas ela não está relacionada à intubação endotraqueal e à ventilação mecânica como consequência, tá? Mas o paciente pode, tá, desenvolver um quadro infeccioso, evoluir até para uma sepse e precisar ir para uma terapia intensiva, tá? Mas o que a gente vai falar aqui é a PAV-M, tá? Mas eu vou chamar só de PAV, que fica mais fácil, mas na literatura ela fala sobre o M de ventilação mecânica, então é pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente abrevia por PAV, tá? E ela acaba surgindo de 48 a 72 horas, deixa eu colocar uma opção de ponteiro,
tá? Ela acaba surgindo de 48 a 72 horas após a intubação do paciente e a colocação deste paciente na ventilação mecânica invasiva. O que é importante aqui? Eu não associar a PAV só ao tubo endotraqueal, tá? Eu posso associar a PAV à utilização, tá, de uma cânula de traqueostomia também. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, tá? E aí, a própria PAV, ela tem dois tipos de classificação. Eu tenho a PAV precoce, que quando o paciente é intubado, ela decorre até, ela é diagnosticada, a gente vai falar um pouco sobre isso também, até o 4º dia de intubação, início da ventilação mecânica, e eu tenho a PAV tardia, que é que se inicia após o 5º dia da intubação e ventilação mecânica. Então, eu tenho estes conceitos, tá? Para a classificação desse tipo de pneumonia. Tudo bem até aqui? Entendendo? Tranquilo? Então, tá bom, vamos embora. Quais são os fatores de risco? A gente tem os fatores de riscos que são os fatores endógenos ou intrínsecos, tá? Que são do próprio paciente. Por exemplo, a gente não vai conseguir mudar a idade do paciente. A gente não vai conseguir mudar o score de gravidade do paciente no momento da internação. Então, são fatores de doenças pré-existentes, por exemplo, diabetes, pacientes com doenças pulmonares de base, uma hipertensão arterial, por exemplo, doenças neurológicas que tenham sequelas. As grandes comorbidades, a gente não vai conseguir mudar. Então, seriam os fatores de riscos que são intrínsecos, que estão relacionados ao próprio paciente, tá? E a gente tem os fatores de riscos extrínsecos, que é principalmente este que a gente atua na prevenção. Então, o que a gente consegue fazer, tá? Quando o paciente está internado, principalmente dentro da sua gravidade, nós vamos comentar sobre isso, posso ter um aumento de colonização da orofaringe e aumento de colonização do estômago. Eu consigo fazer medidas preventivas em relação a isso, tá? Eu consigo melhorar a aspiração do trato respiratório, melhorar o refluxo gastrointestinal, principalmente através da intubação, de utilização de sondas gástricas, de abdômen que ficam super distendidos, né? Evitar o paciente na posição supina. Então, esses fatores que seriam os fatores extrínsecos, que são aqueles que eu consigo fazer ações, principalmente de prevenção, tá? E de intervenção na PAV, tá? Aí eu acabei citando mais alguns: o uso prolongado de ventilação mecânica, usos de nebulizadores, circuitos e umidificadores, transporte de pacientes, as reintubações, uso prévio de antibióticos, nutrição enteral contínua e broncoscopia. Todos esses estão citados em vários artigos que a gente tem na literatura, tá? Aliás, essa aula toda eu fundamentei, depois tem as referências no final e eu acabo passando os artigos para vocês, se vocês tiverem interesse, tá? E como ocorre essa fisiopatologia, tá? O nosso parênquima pulmonar, ele é estéril, tá? Toda vez, tá, que eu tenho acesso a esse parênquima pulmonar ou através de uma cânula de intubação, tá, uma cânula endotraqueal, ou seja ela um dispositivo da própria cânula do tubo ou de uma traqueostomia, tá, eu quebro esta barreira protetora, tá, que está acaba sendo manuseada, tá, essa barreira protetora por esse dispositivo. E aí, o que acontece muito, tá? Esse parênquima pulmonar, tá, acaba sendo invadido. E normalmente, e aí o que acaba acontecendo? Ele passa a não ser mais estéreo. Ele é estéreo, tá? Inclusive, todo o procedimento, né, que a gente faz, tanto da intubação, seja eletivo, ou seja, num procedimento de urgência, o procedimento da traqueostomia, todo este procedimento é um procedimento estéreo. Por quê? Porque o parênquima pulmonar, ele é estéreo. Então, a gente tenta utilizar a técnica mais adequada possível, estéreo possível, tá?
Só que o que acaba acontecendo? Quando o paciente está utilizando esse tipo de dispositivo associado à ventilação mecânica, ele acaba ganhando, né, alguns, como eu vou dizer, alguns dispositivos a mais, tipo sedação. Tá? Se eu preciso ventilar num primeiro momento adequadamente este paciente na ventilação mecânica e ventilar bem, eu preciso sedá-lo. Toda vez que eu cedo o paciente, acontece o quê? Eu tenho diminuição do reflexo de tosse pela sedação. A tosse nada mais é do que uma mobilização de secreção, tá? Que tem nesse parênquima pulmonar. Toda vez que eu tenho a diminuição de reflexo de tosse pela sedação, eu tenho o acúmulo de secreção, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho das cânulas depois, tá? Na cavidade, na orofaringe. E esta aspiração de micro-organismos da orofaringe e vias aéreas superiores acabam ganhando, tá? E se disseminando por todo esse parênquima pulmonar que era estéreo, tá? Um outro ponto importante é que também pode acontecer, tá? A aspiração de conteúdo gástrico, que pode ser através de micropartículas ou pode ser até por graus de refluxo acentuados, por exemplo, numa distensão abdominal, tá? E isso acaba, né, favorecendo a disseminação dos micro-organismos, tá? Para infecções de corrente sanguínea. Então, esta, lógico que é uma forma simplificada, mas que ilustra bem como é a fisiopatologia da PAV, que é principalmente pela invasão desse parênquima pulmonar, que era estéreo e agora não vai ser estéreo, porque eu tenho uma cânula ali, né? E aí eu tenho um acúmulo de secreção e aspiração e favorecimento de uma flora, tá? Que é totalmente uma microbiota totalmente diferente daquela presente no paciente. Ok? Tudo bem até aqui? Entendendo? Tranquilo? Vamos ver. E como é que a gente faz o diagnóstico de PAV? Tá? Como é que é feito o diagnóstico de PAV? O diagnóstico, ele é pautado em 3 critérios, tá? Pela CDC. A CDC é um controle, é um centro de controle de infecções, tá? Que na verdade, tem uma junta que faz pesquisas e disseminam essas informações, e elas têm critérios onde todos os serviços falam a mesma língua, tá? Isso é a nível mundial. E ela estabelece que o diagnóstico de PAV, de uma forma didática, tá? Eu preciso de 3 critérios. Eu preciso do critério clínico, eu preciso do critério laboratorial e eu preciso do critério radiológico, que vai estar concomitante associado àquele tempo que a gente falou lá de 48 a 72 horas de intubação, após a intubação do paciente, associado à ventilação mecânica, tá? Quais seriam esses critérios clínicos? É quando eu começo a perceber que houve, ela fala sobre secreção traqueobrônquica purulenta, mas quando eu começo a perceber que durante a aspiração houve uma mudança de secreção, da característica da secreção desse paciente, tá? Aquela secreção que era antes mais fluida, ela acaba sendo mais densa, de um aspecto mais fétido, que aí pode ou não ser caracterizada como purulenta, mas é uma característica importante da gente dizer nesta alteração de secreção. O outro critério importante seria o laboratorial, tá? Que é associado à febre, então o paciente apresenta, pode ou não apresentar febre, pode ou não apresentar leucocitose e pode ou não apresentar um aumento do PCR, tá? Então, que seriam os marcadores principais. E o último critério é realmente um critério radiológico, olhar o raio-x, ver se tem um infiltrado pulmonar, um novo infiltrado pulmonar, tá? Ou um infiltrado pulmonar que ele tinha uma característica e ele se expandiu. Então, Aline, você está querendo me dizer que eu vou precisar olhar esses 3 critérios, tá? Para que tenha um diagnóstico de PAV? Sim.
É através desses 3 critérios, tá? Que quem, inclusive, determina isso, tá? Junto com a equipe médica, é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Porque eles acabam monitorando, inclusive, né, o crescimento de bacilos gram-negativos ou bacilos gram-positivos aí, principalmente, por exemplo, quando acaba colhendo uma secreção traqueobrônquica que mudou de aspecto. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Olha a mudança aqui do diagnóstico radiológico. Eu gosto bem dessa foto, tá? Foi assim, foi questão de acho que nem de 24 horas, tá? Apesar de estar com a mesma data, tá? Mas eu gosto bastante, né, que você vê aqui a diferença, tá? É o raio-x do mesmo paciente, do infiltrado que aparece, tá? No raio-x. Então, só para comprovar isso, ok? E aí, como eu disse que PAV é um indicador de mortalidade, porque ele é um indicador que, na verdade, que leva à mortalidade, né, causas de morte. Eu tenho um indicador que aumenta o tempo de internação, aumenta o uso de antibióticos, mexe toda na flora, né, antimicrobiana do paciente, aumenta o custo de tratamento, né, uma sequência, aumenta o tempo de internação, os leitos de UTI. As intervenções relacionadas à PAV, inclusive, elas passam a ser um indicador de qualidade, tá? Esse indicador de qualidade, normalmente, a gente compara com a gente mesmo e com UTIs que tenham similaridade, tá? De terapias e de complexidade de paciente. Por exemplo, se a gente trabalhar numa UTI que tenha alta complexidade, que tenha muito paciente entubado, eu vou ter uma chance muito maior de desenvolver, que esses pacientes desenvolvam a PAV, do que se eu atuar numa UTI que não tem pacientes entubados, né, que são pacientes mais de vigilância, de baixa complexidade. Então, são indicadores que eu tenho que ter o cuidado e o manuseio deles, tá? A tratativa do manuseio deles de forma até, às vezes, muito individualizada, tá? Então, a prevenção do desenvolvimento da PAV no ambiente hospitalar, através da implementação de alguns componentes de assistência, ela se faz principalmente, né, na assistência da equipe de enfermagem, um pouco focado neste ponto no enfermeiro, onde ele levanta, né, por dia, quantos pacientes têm entubados na terapia intensiva, é o que a gente chama de corte, né, ou de coleta de dados, tem vários nomes por aí nas instituições, tá? E aí a gente tem 2 tipos de indicadores que a gente pode trabalhar. Um indicador de processo de desempenho, né, na prevenção da PAV, onde nós vamos verificar a porcentagem dos pacientes em risco, recebendo todas as medidas de prevenção. Então, quais seriam a porcentagem de pacientes em risco? A porcentagem de pacientes que eu tenho naquela UTI que estão entubados. Quanto mais pacientes entubados, maior risco eu tenho de desenvolver a PAV, tá? E um indicador de resultado, tá? Que é a incidência de PAV por 1.000 dias de ventilação. Então, tudo isso está fundamentado, tá? Na quantidade de pacientes que eu tenho intubado. Ok, até aqui? Me deem um retorno se está tudo bem, se estão entendendo, se eu estou falando rápido, tranquilo. Ok? Então tá bom. Vamos que vamos. Anotem as perguntas ou já podem mandando as perguntas aí, tá? Entendendo? Claro, Gabriel? Tranquilo? Veri? A Roberta também tá. Sandra, vamos lá. E aí, olha que legal, tá? Se eu tenho um indicador de qualidade monitorados em intervenções, o que começou a acontecer? Vocês já devem ter ouvido falar nos famosos bundles, tá? O que são os bundles?
Os bandos nada mais são do que um conjunto pequeno, são poucas ações, conjuntos de medidas baseados em evidências científicas, que eu vou descrever posterior para vocês, que quando realizadas de forma associada em conjuntos, principalmente com ações da equipe multidisciplinar, contribuem para a prevenção de diversas complicações. Bundle só serve para PAV? Não. Bundle não serve só para PAV, tá? Bundle serve para, vamos pegar os nossos exemplos, bundle serve para prevenção de úlcera por pressão, bundle serve de erros de medicação, bundle serve para gente, tá? Prevenir qualquer complicação. Tá? Só que ela não fica, são pequenas medidas e a característica do bundle é como se fosse um checklist, né, da gente fazer isso de forma em conjunto. Então, eu coloquei aqui a equipe multidisciplinar, que é de extrema importância para falar sobre os bundles, né, as medidas de intervenção, e eu foquei um pouco mais na enfermagem, que ela faz parte da equipe multidisciplinar, mas eu acabei tirando ela deste contexto, porque nós ficamos 24 horas à beira do leito do paciente. Né? Então, por isso, quando se fala muito em medidas de prevenção, e tem muita pesquisa associada à PAV relacionada a intervenções e cuidados de enfermagem, tá? Mas eu queria que vocês guardassem que bundles, né, que são medidas de prevenção, ela tem mais eficácia quando associadas em trabalho da equipe multidisciplinar, ok? E aí, os bundles, né, o bundle para PAV, tá, se resume a aplicar as medidas de prevenção a todo paciente com cânula orotraqueal que é colocado sobre ventilação mecânica. Então, nós vamos discutir quais são estas medidas, né, que são aplicadas a este paciente. Então, o que eu quero que vocês treinem, tá? Com essa discussão que a gente está fazendo. Chegando na unidade de vocês, no trabalho de vocês, ou vendo um paciente entubado, que você pense, pelo menos, em simples intervenções, né, se você não tem um checklist, se aquelas medidas, se estas medidas que eu estou citando aqui, se essas medidas estão sendo realizadas. Vamos ver quais são essas medidas, tá? Nós vamos dividi-las, tá, em estratégias gerais e estratégias específicas. As estratégias gerais eu não vou ficar repetindo, principalmente quando eu falo em higienização das mãos, né? Então, toda vez que eu for ter um acesso ao paciente, toda vez que eu for realizar um procedimento, né, com o paciente, eu vou higienizar as mãos, ou seja, com álcool gel, ou seja, com água e sabão, tá? Um outro ponto importante é o uso de vigilância microbiológica, até principalmente associado isso a programa para uso racional de antibióticos, é aquela velha história de você não matar uma formiguinha com um canhão, tá, com uma bala de canhão, então é adequar, né, isso se dá muito através das culturas e dos antibiogramas, né, daquele material que foi coletado. Monitoramento e remoção precoce de dispositivos invasivos. Então, como é que um dos fatores importantes, como é que eu melhoro a PAV? Tirando o paciente da ventilação mecânica, mantendo menos tempo o paciente na ventilação mecânica. Isso é possível sempre? Nem sempre, tá? Principalmente nessa época que a gente está vivendo, que quem trabalha numa UTI COVID, a grande maioria dos pacientes ficam entubados e ficam entubados por 10 a 15 dias, né? Mas o monitoramento e remoção precoce dos dispositivos invasivos, inclusive tubos, catéteres, sondas, né? É uma estratégia geral que é uma medida preventiva. E o outro ponto importante é a prevenção de transmissão cruzada de cepas resistentes. Principalmente quando eu tenho uma colonização de um paciente com pseudomonas, né, ou acinetobacter, e aí eu instituo isolamento para este paciente para evitar que tenha transmissão cruzada de cepa resistente para outro paciente, tá?
Então, essas medidas preventivas é o que a gente chama de estratégia geral, que eu não vou repetir mais, né? Que ela está dentro de um pacote já muito bem definido que serve para outras ações, né? Ou outras medidas de prevenção de outros tipos de indicadores como esse. E aí a gente vai falar da estratégia específica, tá? A primeira estratégia específica, lógico, como eu falei, é a prevenção da intubação, né? Lógico que tem aí um risco-benefício e tem o momento que não se dá para prevenir e que tem a indicação total da intubação. E eu reduzir o tempo de ventilação mecânica invasiva desde que haja também a melhora desse tipo de paciente, tá? Então, essa seria a principal medida preventiva para que eu tenha uma menor taxa, uma menor incidência de PAV, tá? Aí a gente começa a discutir um pouquinho nesses assuntos. Por exemplo, preferência por via orotraqueal, né? A intubação orotraqueal, a nasotraqueal, porque reduz a incidência de formação, né? A orotraqueal do que a nasotraqueal. Quando eu tenho a nasotraqueal, o adulto ele já tem os seios da face totalmente formados, né? Então eu tenho ali, por ele ter, inclusive, os seios da face mais endurecidos, os ossos são mais endurecidos, totalmente diferente da criança, né, e mais da criança mesmo, do bebê e da criança, acaba aderindo muita secreção ali dentro. Então, se o paciente ficar muito tempo entubado, eu posso estar desenvolvendo, tá? A presença de secreção seria a sinusite, que nada mais é do que a presença de secreção nos seios da face. Só que tem, por exemplo, ela passa a ser um fator de risco, mas passa a ser um fator que eu não tenho muito controle, principalmente quando vai se fazer uma cirurgia de mandíbula, tá? Onde a via nasotraqueal é a de preferência para aquele tipo de procedimento. Então, eu teria que ter uma série de cuidados a mais a esse tipo de intubação. Então, isso seria uma consideração para a gente ficar atento lá na beira do leito, tá? Um outro ponto importante que é monitorar a pressão do balonete do tubo endotraqueal, em torno de 20 a 30 milímetros ou centímetros de água ou milímetros de mercúrio, tá? Então, aqui eu começo a falar disso, mas eu posso ter uma ação da fisioterapia, que é a medida do cuff, tá? Então, eu verificar essa medida do cuff pelo menos uma vez por plantão, para que não haja o deslocamento, né, de micro-organismos que podem estar aderidos por secreção, e aí eu acabo não fazendo essa transferência da microbiota, tá? Quando eu falo de fixação e posicionamento adequado do tubo, também, porque toda vez que o tubo, porque quem segura, vou pegar um tubo aqui, quem segura o tubo? Aliás, qual que é a função do cuff? Vamos lá. A intubação nasotraqueal é utilizada em casos específicos, isso mesmo, bandos, chique, né? Qual que é a função do cuff? Conta para mim qual que é a função do cuff. Cuff, apresento para vocês o cuff, tá? A função do cuff não é segurar o tubo no paciente, porque senão o paciente não se estubava. A função do cuff, manter o tubo endotraqueal bem locado, mas na verdade evitar, tá? Com que haja vazamento de ar por fora. Presta atenção lá na beira do leito. Você está escutando, escapando o ar lá na hora que você chega na beira do leito do paciente. A primeira coisa que você vai verificar é como está a pressão do cuff, tá? Então, ele fixa sim, ele adere bem à traqueia, tá? Ele veda bem completamente, tá? Mas a função do cuff é favorecer com que a entrada e a saída de ar aconteça só por aqui, só por esse orifício, tá?
E o outro problema que a gente tem, se eu não manter a fixação e o posicionamento adequado desta cânula, o que vai acontecer lá dentro? Vai começar a mobilizar, tá, a cânula, tá, dentro da traqueia do paciente. Toda vez que começa a mobilizar essa cânula dentro da traqueia do paciente, eu tenho mobilização de secreção, por mínimo que seja ali. Tá? Então, manter fixada, manter aquele controle que se faz de rima labial, né? Trocar de uma forma cuidadosa os dispositivos, manter o posicionamento adequado, isso faz tudo parte, tá? Dos cuidados com os tubos endotraqueais. Isso eu estou falando de tubo, tá? Mas quando eu falo de tubo, que a gente associa a presença da traqueostomia, também é a mesma coisa, nada vai mudar, tá? E o que se pensa muito e não tem evidência científica, tá? Que a realização da traqueostomia, seja ela precoce ou tardia, a gente vem trabalhando muito nessa época de Covid com a traqueostomia, tá? Não tem evidência científica, tá? Principalmente de diminuir, que a traqueostomia diminui a incidência de PAV. Não tem. Por quê? Cuidados de paciente com tubo e cuidados de paciente com traqueostomia, que eu não tenho uma cânula de tráqueo, tá? Em relação às medidas preventivas da PAV, são as mesmas, tá? O que muda é que com a traqueostomia, eu consigo, se o paciente tiver um despertar e tiver melhorando da sua parte respiratória, eu consigo, mexendo e fazendo o desmame do ventilador, eu consigo tirar esse paciente do respirador mais fácil. Mas em relação a quem, tá, ou tubo, ou traqueostomia, não tem esta relação. Ok? Tudo bem? Ok, não permitir que as secreções desçam para as vias aéreas, a gente vai comentar também. Cuff tem como finalidade vedar a traqueia para não ter escape de ar. Perfeito, é isso mesmo, tá? Por isso que eu dei esse exemplo, que você chega lá na beira do leito, você escuta, né, que está vazando, e aí você vai lá ver se a pressão do cuff está adequada. Então, aqui, ó, dá para ter várias intervenções nesta relação, que são feitas lá nos bandos da equipe multidisciplinar, que são ações que podem ser feitas tanto pela equipe de enfermagem, técnico ou enfermeiro, ou o fisioterapeuta. Então, o que só a gente precisa ter acertado? Quem faz o quê? Ok? Então, prevenção de intubação, os cuidados com os tubos endotraqueais. Na ventilação mecânica, quando o paciente, então, é entubado ou está na traque, vamos associar assim, ele está na ventilação mecânica, tá? O que a gente precisa ter em relação a essa ventilação mecânica? Que seja uma ventilação protetora, tá? E para que ele seja protetor, eu tenho que manter um volume corrente adequado, né? Um volume corrente é o volume que entra e sai do pulmão associado ao peso do paciente, tá? Que mantenha os parâmetros de 35 a 45, né, de PaCO2, um PIFP suficiente para garantir uma adequada troca gasosa, quer dizer, eu preciso que na hora que esse paciente esteja acoplado a um ventilador mecânico, eu tenho que ventilar este paciente da melhor forma possível, tá? Assim que possível, né, num primeiro momento, como eu falei, a gente acaba utilizando a sedação, a gente vai falar sobre ele, mas assim que der, eu passo a associar a ventilação mecânica a modos assistidos ou espontâneos, onde o paciente começa numa fase de desmame, a sair do respirador, né, a mobilizar essa secreção, a ter essa mecânica respiratória, para que esteja em fase de finalização da retirada do tubo, tá? Um outro ponto importante são os acessórios da ventilação mecânica, né? E isso é bem determinado, eu só coloquei alguns exemplos, mas é bem determinado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, tem protocolo de troca pelos profissionais, tá? Porque o circuito do ventilador, ele pode ser uma fonte de patógenos. Antigamente a gente trocava, tá? Hoje a gente não troca mais, né? A gente trocava, antigamente, na minha época, lá em 1930, a gente trocava a cada 7 dias. Hoje a gente não troca mais, a gente só troca entre pacientes ou
quando você tem muita formação de condensação de água dentro do circuito também, aí a gente acaba trocando, mas são, infelizmente, respiradores que têm uma qualidade não tão boa, tá? Então, estabelecer a troca de umidificadores, a troca do filtro, eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Porque isso é bem determinado pelo Serviço de Controle de Infecção de cada hospital. Normalmente, como isso, né, vem de guidelines, como eu comentei lá do CDC, eles falam todos a mesma língua, ok? Alguma coisa mais aqui? Olá, a Sandra entrou, muito bem. A Sandra é o marido da Sandra. Ou são os dois? Depois responde para mim. Outro ponto importante, tá? De medida preventiva, fazer o que a gente chama de despertar diário, que nada mais é do que diariamente, desde que o paciente tenha indicação, tá? Eu desligue a sedação, eu faça a vigilância deste paciente, tá? Para que eu avalie, eu que eu estou dizendo, o médico, lógico, junto com a gente, avalie diariamente, por isso chama despertar diário, as condições clínicas do paciente, para ver se ele tem condição neurológica e de mecânica respiratória para ser estubado, tá? Então, o despertar diário também é uma medida preventiva, além de acontecer isso, porque o paciente com o despertar, ele começa a acordar, ele começa a tossir, ele tem reflexo de tosse, isso também mobiliza a secreção, que é muito bom, tá? Deve-se evitar sedação profunda e constante, assim como o uso de drogas que deprimem o reflexo de tosse. E recomenda-se períodos diários de interrupção da mesma, né, da sedação, mas desde que tenha indicação. O que a gente foca muito aqui? Quais são as metas terapêuticas, né, associadas para este paciente, se ele tem condições de despertar, de ser feito despertar diário, né, e a gente monitora, né, também através da escala de Haas, tá, a cessação ou o cessar desta sedação, ou como é que está me faltando a palavra aqui, a superficialização dessa sedação para o despertar, tá? Então, seria uma outra medida preventiva, porque ventilação mecânica, tubo e ventilação mecânica, o terceiro item aí que faz parte do kit é sedação, tá? Broncoaspiração. Essa é uma medida muito importante que está associada ao alto índice de desenvolvimento de PAV, por quê? O paciente que tem, então, uma cânula endotraqueal associada a ventilação mecânica associada à sedação, o paciente precisa se alimentar, tá? Então, este paciente, na grande maioria das vezes, ele tem uma sonda, tá? Gastrointestinal para sua alimentação. Mas aqui eu posso citar outros tipos de sonda, por exemplo, a sonda nasogástrica, se fosse uma cirurgia abdominal com drenagem, essa sonda com drenagem com o abdômen distendido. O que eu estou querendo dizer nisso? Que a broncoaspiração, ela aumenta o risco, tá? Desses pacientes desenvolverem a PAV, porque tem extrema manipulação das vias aéreas associadas ao trato digestivo, tá? Através, então, das cânulas de um modo geral. E aí a gente pode evitar, que são quase parecidas, mas a gente pode ter uma aula depois sobre broncoaspiração, né? Ou falar sobre broncoaspiração, como ações de prevenção da PAV, tá? Tudo bem até aqui? Aqui, adoro, tá? Higiene oral seria outra medida preventiva. E aí, higiene oral com clorexidina. Gente, mas não é só higiene oral com clorexidina, tá? Eu preciso associar, e acabei escrevendo bem grandão aqui para vocês,
tá? A clorexidina é uma ação farmacológica e tem inúmeras pesquisas, tem inúmeras publicações que ela é eficiente, tá? Ela é um potencial antibactericida para bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas e micro-organismos, os multi-Rs, os resistentes. Só que não é só ela, tá? Eu preciso da escovação, por quê? Tá? O paciente que está entubado e normalmente ele está sedado, tá? Eu tenho diminuição da produção de saliva ou um aumento quando utilizamos bloqueadores neuromusculares, que aí fica aquela excesso de saliva, aquela babação, tá? Consequentemente, este paciente tem impossibilidade de mastigação, tá? E o que acaba favorecendo, tá? Na cavidade oral? O aparecimento de biofilme dental. Eu só consigo remover este biofilme, tá? Com a higiene mecânica que a gente consegue através da escovação. Isso no mercado tem inúmeros tipos, inúmeros, não tem problema em relação a isso, tá? Tem já as que vêm, as ações, as clorexidinas que vêm embebida nas buchinhas, tá? Tem a escovinha separada da clorexidina, mas as duas ações, tá? Tem várias pesquisas que falam que não adianta só ser a clorexidina. Então, então Aline, você está querendo dizer que o quê? Se eu pegar uma solução de clorexidina e injetar e instilar na cavidade oral, pegar lá uma sonda de aspirador, um sugador e retirar, não vai adiantar de nada? Não, praticamente não. Eu preciso, tá, das duas ações. E além mais, daí a necessidade, os dois estamos adorando. Daí a necessidade, tá, de se fazer o quê? Isso daqui. Gente, esse desenho, eu fiquei apaixonada por ele, que eu montei ele faz uns 2 anos. Eu montei para uma aula da pós e acabei deixando lá no hospital, tá? Porque eu tenho o jeito certo de fazer, tá? Porque a escova, ela remove o biofilme. Então, eu tenho o jeito certo também de fazer isso. Eu não posso fazer de qualquer jeito, tá? E se tem uma coisa que me angustia muito, muito mesmo, e com certeza angustia vocês, é uma boca de paciente que está entubado mal cuidado, tá? Então, primeiro, tá? Com aquela escova dental, que aí é macia, padronizada pela instituição, enfim, ou eu sou da época que fazia bonequinha com gaze, e não tinha clorexidina, mas a gente fazia solução com bicarbonato, né? Naquela época. Então, escove primeiro a língua, faça a remoção mecânica, tá, da língua, remova todo esse biofilme. Depois, você escova toda essa parte aqui da gengiva aqui de cima, né, do lábio de gengiva, limpando, removendo com cuidado. Depois, você escova os dentes, a arcada superior e a arcada inferior, e por último, você escova o palato. Com certeza, vocês já pegaram, né, aquela crosta de secreção no palato. Não está sendo feito higiene oral da forma adequada, tá? E este movimento é sempre de trás para frente, tá? Então, eu vou remover sempre de trás para frente. Então, a primeira é a língua, depois aqui os lábios com a parte da gengiva, a superfície vestibular e a bochecha, depois os dentes, né? E por último, o palato. Sempre fazendo de trás para frente, limpando a escova de um modo geral, tá? E removendo. Muitas vezes a gente tem que, a boca tá tão suja, isso é verdade, né? Não tá com uma boa escovação, não foi feita uma boa higiene oral, a gente tem que, às vezes, umedecer uma gaze, tirar com cuidado, né? Porque para não lesionar a cavidade oral do paciente. Ok? Faz sentido?
Daí a necessidade da higiene bucal, a fricção da escova sobre os dentes e a mucosa é o que faz a higiene. Isso, na verdade, a remoção disso, a escova, ela faz a remoção desta placa de biofilme que fica aderido, tá? Que tem inúmeros micro-organismos, tá? Só ali instilar a clorexidina não adianta. E vou dizer para vocês, muita gente não sabe disso, tá? Então, as pessoas acham que ter só a clorexidina já é o suficiente. Não, tem que ter a escovação e o jeito certo de escovar. Eu só tenho que tomar um cuidado aqui, tá? Que quando usa pasta de dente, a pasta de dente, né, aquela espuma que faz a pasta que tem na pasta de dente, ela tem uma substância que é iônica, que ela inativa a clorexidina oral. Então, você faz ou com um ou com o outro. Como a gente está falando de prevenção de PAV, a gente vai fazer com a clorexidina oral. Se for para escovar os dentes e utilizar, não é uma prática muito que se utiliza, assim, no dia a dia, mas as pessoas podem até perguntar, né, como enxaguatório e tal. Eu, pelo menos, tenho que demorar uns 30, 40 minutos, tá? Se for de escovação de creme dental. Mas isso é um outro tipo de perfil de paciente, tá? Não é muito o nosso perfil de paciente dentro da terapia intensiva, tá bom? Tudo bem? Gostaram dessa parte? Adoro, sou apaixonada nessa boquinha aqui, que eu que fiz. Outra coisa muito importante dentro das medidas preventivas, né? A gente está falando lá de broncoaspiração, tal, de despertar diário, mas a gente fazendo uma higiene bem feita, né? Mantendo o decúbito, que eu vou comentar depois, aspiração adequada de vias aéreas, olha, são medidas, assim, importantíssimas e muito fáceis de fazer no dia a dia, né? E quando eu falo de aspiração de via aérea, a gente não tem muita evidência científica de aspiração de via aérea com sistema fechado, no famoso TraqueCare, né, ou do sistema aberto. A gente tem evidência científica, sim, tá? Inclusive fala assim, não há preferência sobre o sistema fechado ou sistema aberto de aspiração, mas a gente tem evidência científica, sim, né, sobre fazer a aspiração traqueal com técnica séptica. Isso sim. Tá? Então, sempre naquele conceito de técnica que a gente aprendeu lá no prezinho da enfermagem. Mas se for sistema aberto ou sistema fechado, não tem evidência de diminuição, tá, da PAV. E aí, o que se mudou muito, né, no decorrer dos anos. Eu sou de uma época que eu trabalhava numa outra UTI, numa UTI em 1930, a gente tinha horário para aspirar o paciente, a gente aspirava o paciente de 2 em 2 horas. Hoje a gente não tem mais isso. A gente aspira o paciente conforme demanda. Conforme demanda conforme presença de secreção, tá? Então, realizar aspiração por demanda. Tá? Então, não há preferência sobre sistema fechado e sistema aberto, né? A solução utilizada para remoção de secreção que a gente vai instilar deve ser sempre uma solução estéril. Não esqueçam que o tubo, né, ele entra no parênquima pulmonar, que é uma solução, que é uma estrutura estéril, então tudo ali é estéril, por isso que a técnica, inclusive, é uma técnica séptica, tá? O frasco de secreção deve ser trocado, mas entre os pacientes ou quando estiver cheio, tá? E uso de cânulas com dispositivo de aspiração contínua, que nada mais são do que as nossas cânulas com supracuff, né? Que eu tenho uma, que eu comprei quando eu fui dar aula na faculdade, e o povo delirou com a minha cânula, tá? Igualzinho aquela lá do hospital. Então, a cânula de supracuff, né? O que é? Quem já pegou a cânula na mão, quem nunca pegou, se tiver oportunidade de um dia pegar, nada mais é do que uma cânula de aspiração, tá? Que fica acima do cuff. Deixa eu insuflar o meu cuff. Depois, se tiver dúvida, tiver muito pequenininho. Está muito pequenininho? Quer que depois eu mostro? Lembrando... Estou lendo os comentários de vocês. Lembrando que no meio desse gene tem a cânula, né? Então, quando eu insuflo, tá dando para ver? Quando eu insuflo o tubo, o cuff, desculpa, tá? Na hora que eu venho aqui com uma sonda de aspiração, eu tenho um orifício. Para quê? Na hora que isso está dentro da traqueia, tá? O que acontece? Eu tenho, tá?
presença e depósitos de secreção no supracuff, tá? E aí, o que acontece? Eu vou ter uma rotina de aspirar, tá? Aqui este supracuff, pelo menos uma vez por plantão. Normalmente, tá? Associado à aspiração, ao trabalho da fisioterapia, ou quando eu vou fazer a higiene oral desse paciente, ou quando eu vou. Lembra que a gente viu lá que são os fatores de risco, transportar esse paciente, né? Ou quando eu vou mobilizar esse paciente. Então, assim, por exemplo, a fono vai trabalhar com esse paciente, ela desinsufla o cuff. Então, todas as vezes que eu pensar que eu posso ter mobilização de secreção aqui dentro, eu aspiro o supracuff, porque aqui é muito tranquilo. É só conectar o vácuo aqui, a rede de vácuo, tá? Procedimento limpo, não é procedimento estéreo, tá? Porque tá dentro, a cânula tá dentro do paciente, e eu conecto aqui. Nesses pacientes que estão com sedação, esse paciente que a gente está internando muito, com esse paciente com perfil COVID, né, que tem muito lá com a utilização do bloqueador neuromuscular, né, ele se acaba aspirando isso daqui muitas vezes, tá? Porque é um excesso de saliva, um excesso de secreção que fica ali. Tá? Então, isso, a cânula de supracuff é uma cânula cara? É uma cânula cara, tá? Eu estava ouvindo em relação ao mercado agora, que antigamente acho que se pagava 30, 40 reais por uma cânula dessa antes da pandemia. Hoje ela está custando em torno de 400 reais, tá? Uma cânula de supracuff, tá? Do jeito que as coisas estão inflacionadas. Só que é uma relação custo-benefício, tá? Só que não adianta eu ter uma cânula supracuff linda, maravilhosa, como eu tenho a clorexidina, como eu tenho a escova, como eu tenho todos os recursos muitas das vezes e não sei utilizar. E não utilizo, tá? Então, aqui acabei, aí tem a cânula supracuff, tá? Mas tem a tráqueo também que tem supracuff, tá? Então, estabelecer uma rotina, pelo menos uma vez por plantão, de aspiração pela sonda na lateral, no dispositivo, que eu posso fazer, ou durante o trabalho fisioterápico, ou durante a higiene oral, associando estes momentos, né, ou durante, antes do transporte do paciente, ou a mobilização do paciente, ou vou colocar o paciente em prona, né, nessas terapias que a gente vem fazendo com os pacientes COVID, né, eu preparo o paciente para esta mobilização, porque lembra lá da fixação da cânula? Toda vez que eu tenho a mobilização da cânula por alguma coisa, eu também tenho mobilização de secreção, e eu tendo mobilização de secreção, eu aumento o risco de PAV, ok? Posição do paciente, essa parte é outra que é super gostosa, né? O que se fala muito? Manter a cabeceira elevada maior do que 30 graus. A literatura fala de 30 a 45 graus. Quanto mais 45 graus, quanto mais elevado esse paciente estiver a 45 graus, menor o risco de desenvolver a PAV, inclusive porque eu ventilo melhor, né, na posição, né, que a gente tem lá a relação perfusão, difusão-perfusão do paciente, mas eu ventilo muito melhor em 45 graus as bases do pulmão, favorecendo menos atelectasia, tá? Favorecendo melhor expansibilidade. Só que toda vez que eu coloco o paciente em 45 graus, eu tenho outros problemas. Eu tenho o problema que ele escorrega na cama, dá cisalhamento, ele fica desconfortável, se ele tiver uma proeminência óssea muito grande de ficar muito tempo sentado, propicia lesão de perna. Então, eu tenho algumas coisas que acontecem, né? Que a literatura também fala, e a prática a gente vê muito isso lá. Então, o que a gente normalmente fecha nesse conceito? Manter a cabeceira sempre elevada a 30 graus, tá? Maior que 30 graus. E eu só baixar esta cabeceira, tá? Para na hora que eu for realmente fazer os procedimentos. Procedimentos como trocas, tá? Trocas de higiene do paciente, trocas de cama, banho, enfim, só na hora que eu for literalmente movimentar, tá? Quanto mais elevada a cabeceira deste paciente,
menor o risco de desenvolver a PAV. Por isso que a gente fica mobilizando e vigiando muito este decúbito. Isso é uma ação conjunta, né? Porque todo mundo isso faz parte do bando, porque todo mundo passa ali à beira-leito e mexe, né, na graduação da cama. Somos a equipe de enfermagem, o médico examina o paciente, fisioterapeuta, todo mundo. Então, todo mundo, isso é uma responsabilidade que é de todo mundo, tá? A posição supina, quando a gente comenta, é a posição a 0 grau, tá? Ela predispõe a aspiração de desenvolver a PAV, principalmente quando o paciente tiver com a nutrição enteral. E quando eu falo de nutrição enteral, aí a gente volta lá no risco de broncoaspiração, e o que diminui, né, essa característica importante da nutrição enteral é sondas bem colocadas e posicionadas em região pós-pilórica. Mas mesmo assim, tá? Para a gente ter uma sonda bem colocada pós-pilórica, é um dos slides da frente, eu preciso ter passado por endoscopia. Antigamente a gente conseguia muito colocar a sonda pós-pilórica, né, através da passagem de sonda nasointeral, mas hoje em dia quase a gente não consegue mais. Então, uma sonda pós-pilórica bem colocada, para que a gente mobilize esse paciente nessa cabeceira, é normalmente por via endoscópica, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o decúbito da prona, que a gente vem pronando muito os pacientes hoje. A gente fala de manter o paciente entre Trendelenburg reverso, que nada mais é do que, depois que você... Eu queria um exemplo, eu precisei montar isso daqui, tá? Eu queria uma foto, mas eu precisei montar. Eu peguei o paciente deitado aqui em prona, né, como se aqui fosse a superfície reta, né, da cama, e eu elevei esta graduação, tá? Só que tem pesquisas que falam também, tá? Tem um estudo que propicia que o paciente seja colocado em decúbitos lateralizados em Trendelenburg, tá? Que visam também diminuir a aspiração da secreção, principalmente quando está no suprabalão do supracuff, tá? Mas é uma pesquisa muito pequena, é só a nível de curiosidade que eu trouxe para vocês, que não é uma prática que é muito difundida, utilizada no dia a dia, tá? Mas é muito melhor, né, do que abaixar o decúbito, se precisar abaixar o decúbito, baixar o decúbito em decúbito lateral, onde o paciente esteja em posição lateral. Tudo bem? Fazendo sentido? Sempre quando pronamos e supinamos, eu procuro dar uma aspiração de supracuff. É perfeito. Você tem que ter todo o preparo, né, para aquele paciente para realizar esse tipo de procedimento. Na higiene oral também higieniza o tubo? Não, na higiene oral a gente não higieniza o tubo, a gente limpa o tubo da parte externa, né? O que a gente faz na higiene oral, se precisar, é fazer essa aspiração, né? Tanto a aspiração traqueal quanto a aspiração do supracuff, tá? Dar uma aspirada, ótimo. A nutrição enteral, como eu comentei com vocês, né? Qual que é a importância da nutrição enteral do paciente crítico, de um modo geral? No paciente crítico, acima de 48 até 72 horas, né, a gente pode até manter nessa data e nessa consideração, mas o sentido de introduzir uma nutrição enteral para o paciente crítico, né, e aí falando aqui da PAV, é evitar a translocação bacteriana, né, porque a gente tem a nossa flora normal, né? Então, é evitar que esses micro-organismos da nossa flora gástrica, né, intestinal, saia e vá, né, para outros órgãos ali. Então, por isso que 48, 72 horas no máximo seria a indicação, né, seria o time ali de manter o paciente em jejum. E aí, um outro ponto importante é a avaliação da distensão gástrica deste paciente, frente à nutrição enteral ou frente a algum outro dispositivo que ele tenha, principalmente evitando a broncoaspiração, tá? E alimentação com sonda pós-pilórica, que é aquilo que eu comentei, que hoje é um pouco mais difícil da gente, dos enfermeiros, quando passam a sonda nasoenteral, né? Tenha
coloque a sonda, né, na primeira porção do odeno. Às vezes dá, mas pelo perfil de paciente, às vezes a gente não consegue, tá? Porque essa história que a gente aprende lá na faculdade, de coloca, depois mede mais uns 10 centímetros, que a sonda migra sozinha, isso praticamente é história para boi dormir nos dias de hoje, né? Porque a gente tem toda a utilização de medicamentos que mudaram todo o perfil, né, do trânsito do nosso e, consequentemente, do paciente, tá? Um outro ponto importante, a gente já está terminando, é a profilaxia da úlcera de estresse, tá? O que é isso? Os pacientes críticos também, eles acabam desenvolvendo hemorragias em decorrências de úlceras de estresse por não estar utilizando, tá, bloqueadores de H2 simples, tá, para que diminuam essa hipersecreção de H2. Então, o que eu tenho normalmente? Eu tenho uma elevação do pH gástrico, que esta elevação promove o crescimento de bactérias, tá? Principalmente bactérias gram-negativas que estão presentes no duodeno. E aí, essas bactérias gram-negativas, que a gente comentou lá também da translocação bacteriana, tá? Faz com que, se eu não tiver o tratamento adequado para diminuir através de inibidores de H2, tá? O simples pantozol, pantoprazol, esses mais simples, né? Falando de nomes comerciais. As secreções gástricas ocorrem, os pacientes críticos, e aí acabam sendo, né? Eu tenho muita secreção e acabam essa secreção, o paciente acaba com essa secreção sendo susceptível a aspirações ou microaspirações, tá? E aí junta isso com aquilo que a gente comentou lá no comecinho da aula, né? Eu tenho a sedação, eu tenho diminuição de reflexo de tosse, aí eu tenho um abdômen distendido, eu tenho uma utilização de uma sonda que não é pós-pilórica, onde o paciente está recebendo dieta, né? Então eu tenho um decúbito que não está acima de 30 graus, né? Então eu tenho um conjunto, por isso que se fala que são conjuntos de medidas preventivas, tá? E isso daqui eu tinha montado, né? Eu acho que o ano passado, mas eu gosto tanto dele, que é nada mais é do que um mapa mental, né? De tudo que a gente comentou aqui na aula, tá? Sobre as medidas de prevenção, só porque falo de PAV não fala só das medidas de prevenção, né? Porque aí a pneumonia associada à ventilação está relacionada à intubação endotraqueal, à traqueostomia. Então, quando se fala sobre bundles, boas práticas, protocolo, envolve toda a equipe multidisciplinar. Sou apaixonada nesse. Tem algumas coisas que a gente faz, né? Que parece que a gente gosta mesmo, e eu gosto mesmo. Né, sobre a equipe multidisciplinar, é um indicador de qualidade, porque ele tem um aumento da mortalidade, né, após 48 horas da ventilação, porque eu tenho invasão do parênquima pulmonar por bactérias, né, e o principal fator de risco é o tempo de ventilação mecânica, e aqui está tudo que a gente comentou sobre as medidas de prevenção. Pronto, olha que lindo! Vamos ver se eu consigo tirar da tela agora e ficar grandona aqui com vocês. Ai, meu Deus, espera aí. Finalizar a apresentação. Finalizei a apresentação, voltei. Ai, voltei. Vamos ver os comentários aqui. Que lindo esse mapa. Cíntia. Deixa eu ver. A fricção da escova sobre os dentes, a mucosa, é o que faz a higiene. Eu tinha lido, lembrando que no meio desse tem higiene, tem. Tá bem pequeno. Ah, tá bem pequeno do quê? Quer que eu explique alguma coisa de novo? Sempre como na higiene, sempre quando pronamos e supinamos, procuro dar uma aspirada do cuff, dar uma aspirada. Olha que lindo esse mapa. Adorei, top. Para a primeira aqui, para tecnologia, eu não estava preocupada com a aula, não, sinceramente. Eu estava preocupada aqui com a tecnologia, que é diferente, viu? O que ficou pequeno? O cuff, supracuff, perguntas, dúvidas. Olha, eu falei mais do que o homem da cobra.
Parabéns pela apresentação, muito boa. Eu que agradeço de vocês estarem aqui comigo. A gente vai todo mundo para o castelo junto. Não, estava pequeno o vídeo, não deu para ver a cânula direito. Ah, essa cânula aqui? Agora tá grande. Essa que não dava para ver? Tá. Então, ó, aqui, tá vendo aqui, ó, no meu dedão? No meu dedo aqui, ó, aqui tem um orifício. Tá? É que normalmente quando a gente prepara, já dá direto essa cânula para o médico, né? E a gente, foi a imagem do cuff, e a gente já consegue visualizar. Então, aqui, ó, tem o tubo, a sonda de aspiração, e aí ela vem por dentro, e aqui tem o orifício. Então, quando eu falo em supracuff, isso está dentro da traqueia, e aí ela vai aspirar a secreção que está aqui, tá? Nesta região. Deu para ver? Isso, agora deu para entender, né? Então, assim, não tem como ter uma cânula dessa e eu não ter os cuidados. Então, eu tenho que usar, não adianta a gente ter a tecnologia e não ter o cuidado, tem que associar tudo isso. O que mais? Perguntas. Gostaram? Vou fazer uma prova depois, então. Show de aula. Gostou, Sandra? Obrigada. Eu quero que, na verdade, os conceitos vocês revisem, né? Vocês lembrem, né? Associa, a gente faz muita coisa no automático. Eu falo isso todo dia, todo dia, todo dia, né? Então, quando eu tenho o cuidado de preparar uma aula, eu tento trazer o mais de conhecimento possível para que vocês, lá na prática, consigam aplicar. Então, assim, quanto que é importante ter a escova, por que é importante da escova, né? As coisas não são instituídas porque são bonitas ou porque, assim, elas têm um sentido de ser, né? A gente tem que fazer pelo sentido de ser. Na prova, não tem prova, não tem prova. Não tem prova. A prova é aplicar bem no paciente e tá tudo ótimo. Que mais? Mais alguma dúvida? Gente, só tenho a agradecer para vocês aqui, a primeira live da gente aqui no YouTube. Adorei, adorei. Toda terça-feira agora tem aula, mas eu preciso de sugestões, tá? Preciso de sugestões para que vocês me deem assuntos, né, temas para próximas aulas, lógico, de coisas que eu domino, mas mesmo assim, quando eu não domino, a gente caça alguém. Tudo bem? Tá ótimo? Gostaram? Então tá ótimo. Apliquem o conhecimento, tá? Se puderem, deixem lá. Eu vou deixar essa live salva, tá? Por uma semana. Depois eu vou lá levá-la para o canal, tá? Lá pro montando uma lista. Tá montando uma lista, né, Gabriel? Vou levar lá para o site do Nova Aula, tá? Então, divulguem para os colegas, falam para que eles venham assistir nesses dias, me ajudem a divulgar o canal, tá? Do Nova Aula, ele é pequenininho ainda, hoje eles estavam brincando que se colocar meu nome acha, se coloca Nova Aula ainda não acha, é porque ele é pequenininho e tudo que é de Nova Aula que as pessoas postam, Nova Aula não sei o que, aparece não aparece porque ele é pequenininho ainda. Então, gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, que eu não sei fazer muita propaganda não, mas que vocês se inscrevessem no canal, acho que vocês já estão inscritos, e disseminassem esse canal para um monte de gente, porque é aqui que a gente vai ter aula agora. Ok? Gente, olha, muito boa noite, tá? Foi muito bom ter vocês, adorei, assim, eu gosto mais de interação, gostaria que vocês falassem mais comigo, assim, com vozes, né? Mas funcionou super bem, e aí fiquei super feliz. Ok? Tudo bem? Olha, um beijo, fiquem com Deus, quem vai dar plantão amanhã, um bom plantão, quem está descansando ou de férias, que aproveite o descanso e as férias. Deixa seu like e ativa o sininho de notificações. Exatamente. O Gabriel, a Cíntia são meus garotos propagandas, mas agora eu tenho a Veridiana, eu tenho a Sandra, eu tenho a outra Sandra com o marido dela, que amanhã eu vou corrigir, que eu vi que ele já respondeu a questão lá da dobutamina. Da dobutamina? Da dobutamina. Pode deixar, amanhã eu vou explicar, ok? Gente, um beijo. Fiquem com Deus, bom plantão amanhã e a gente se vê, ok? Beijo, tchau.